Olá, sou a professora Rosiane, estou aqui para trabalhar com vocês a disciplina de Ciências Naturais. Vamos falar nesse primeiro vídeo sobre fontes de energias renováveis e não renováveis. Tudo no universo é feito de matéria e energia e há uma relação muito estreita entre esses dois termos. O homem aprendeu a utilizar o fogo como fonte de luz e calor, a água para mover uma roda, o vapor de água para movimentar máquinas, o vento para movimentar moinhos e barcos à vela. Dessa maneira, atingiu um conhecimento tecnológico. A energia é a capacidade de causar a mudança ou de fazer um trabalho, ou seja, todo o trabalho que nós desenvolvemos, desde os movimentos físicos, as grandes transformações que deram origem e nos trouxeram até o nosso grau de desenvolvimento atual, tudo tem a ver com energia. E a energia ela não pode ser criada ou destruída, e é encontrada de várias formas: a energia elétrica, a energia química, a eletromagnética e também a energia nuclear. E um tipo de energia pode ser transformado em outro. Mas o que é energia? Ela não tem uma definição precisa, mas está relacionada a trabalho ou a ação. Embora insuficiente, uma definição que poderia se aproximar seria a capacidade de realizar alguma forma de trabalho ou ação. A energia, ela aparece de diferentes formas e é de diferentes tipos, como já foi citado anteriormente: calor, luz, mecânica, elétrica, química, nuclear. Nós usamos a energia para fazer a maior parte das atividades do dia a dia, desde o levantar da cama até para enviar satélites ao espaço. E mesmo quando não estamos fazendo nada, a energia está sempre presente. Por exemplo, a nossa respiração, a nossa digestão, a nossa circulação, todos esses processos bioquímicos que nos mantêm vivos dependem de energia. Em ação, a energia se transforma de uma forma em outra: energia nuclear, energia elétrica e energia mecânica. Todas essas energias podem ser transformadas em energia química e sucessivamente. A energia química pode ser transformada em energia elétrica, energia mecânica e assim por diante. Temos duas fontes de energia, são as fontes renováveis e as fontes não renováveis. Entre as fontes não renováveis, nós temos o petróleo, a energia nuclear, o gás e o carvão natural. Já as fontes renováveis, nós temos a biomassa, a energia geotérmica, a energia solar, a energia eólica e a eletricidade, que é a hidroeletricidade, mas que há uma grande controvérsia em relação a ela ser fonte de energia renovável, já que também pode causar alguns danos ao meio ambiente. As fontes de energia são divididas em dois grupos principais: permanentes, que são também renováveis, e temporários, não renováveis. Em princípio, as fontes permanentes são aquelas que têm origem solar, hidráulica, eólica, etc. Ainda assim, o conceito de renovabilidade depende da escala temporal que está a ser utilizada e os padrões de utilização dos recursos. Ou seja, a energia ela pode até ser uma energia renovável se ela for utilizada em uma escala que a natureza, que o meio ambiente consiga repor essa ferramenta que está sendo retirada dele. Assim, são considerados combustíveis fósseis não renováveis, já que a taxa de utilização é muito superior à taxa de formação do recurso propriamente dito. Quando o recurso é retirado de forma que o meio ambiente consegue se recompor, nós chamamos de energia renovável. Quando a taxa de utilização é muito superior à taxa de formação e de recomposição do meio ambiente, nós chamamos de energia não renovável. E aqui nós temos o petróleo, que é o exemplo típico de energia não renovável, e uma bateria de captação de luz solar, que seria uma energia renovável. Existem três grandes tipos de combustíveis fósseis: o petróleo, o carvão e o gás natural. Estes três tipos de combustíveis fósseis foram formados há milhões de anos e são resultado de um processo de decomposição das plantas e dos animais. Então, eles são, em si, a fonte de energia menos renovável que existe, a mais poluente e, infelizmente, a que é mais utilizada atualmente. É utilizada de uma forma muito intensa, que não permite que o meio ambiente, que a natureza consiga repor essa fonte de energia
e de combustíveis, né, a ponto de fornecer matéria-prima para as futuras gerações, se a geração atual continuar consumindo da forma que está. Apesar de tudo isso, eles são muito importantes, pois eles são consumidos, a energia produzida através deles é consumida na indústria, na agricultura e principalmente sustentando o estilo de vida que nós temos atualmente. 56% da energia que é produzida atualmente é destinada às indústrias, 21% para o setor residencial, ou seja, as lâmpadas, o computador, a geladeira, a TV, a bateria do teu celular, tudo que tu utiliza energia em casa consome 21% de toda a energia produzida. 11% é os setores de serviço e comércio e os 12% restantes em outros fins. Os combustíveis fósseis, como petróleo, carvão mineral e gás natural, são chamados assim porque, de fato, são derivados de plantas e vegetais mortos, que foram soterrados com os sólidos que formam as rochas sedimentares. Eles são atualmente a principal fonte de energia utilizada no mundo. Os combustíveis fósseis são os recursos extraídos do petróleo, o que representa uma fonte de energia não renovável. O grande problema de esta ser a maior fonte é que ela gera enormes impactos ao meio ambiente durante a sua queima. Emite gases, os quais vão para a atmosfera e acabam por agredir a camada de ozônio. Só fazendo um feedback aí, a camada de ozônio é aquela camada que se encontra na estratosfera e que protege contra os raios ultravioletas. Portanto, à medida que essa camada ela é agredida, ela vai abrindo alguns buracos que permitem que os raios ultravioletas incidam diretamente sobre a Terra. Isso aumenta o número de casos de câncer de pele, aumenta a temperatura, causa o degelo das calotas polares e inúmeros outros problemas ambientais, incluindo a chuva ácida. Os impactos na camada de ozônio, por suas vezes, acabam resultando no chamado efeito estufa, que representa risco à temperatura e à biodiversidade do planeta Terra. As principais fontes de energia no Brasil. Se formos analisar quais as principais fontes de energia no Brasil, é possível citar os combustíveis fósseis como um dos tipos principais. As hidroelétricas também são fortes atuantes no país. Além das hidroelétricas, o Brasil também é forte na produção e uso de biocombustíveis e gases naturais, embora este segundo receba muito menos de destaque, ou seja, são as energias que deveriam ser mais utilizadas, pois agridem menos o meio ambiente, mas infelizmente se encontram em segundo plano. Agora, voltando a falar das fontes não renováveis, outra que é muito utilizada no Brasil é a fonte de carvão mineral, que também faz parte do grupo de fontes de energia não renováveis, porque também é derivado de combustíveis fósseis. Se pudéssemos colocar em uma ordem de maior importância, ou seja, maior uso e produção, para a menor, a matriz energética no Brasil estaria da seguinte forma: hidrelétricas, combustíveis fósseis, carvão mineral, biocombustíveis, gases naturais e, por fim, a energia nuclear. Na imagem ao lado vocês podem ver onde e como cada uma delas é utilizada. No Pará, nós temos alguns investimentos do governo atualmente em produção de energia, todas elas voltadas para o aproveitamento hídrico. Como eu já citei anteriormente, ela é considerada uma fonte renovável de energia porque aproveita um bem natural, mas também causa inúmeros problemas ambientais e sociais aonde ela é colocada em prática. Nós temos no Pará aproveitamentos hidrelétricos em Jatobá, aproveitamentos hidrelétricos em São Luís do Tapajós, aqui em Itaituba, usina hidrelétrica de Belo Monte, usina hidrelétrica São Manuel, que é dividida entre Mato Grosso e Pará, a usina hidrelétrica Teles Pires, também dividida entre Mato Grosso e o Pará, e aproveitamentos hidrelétricos de Marabá, que está dividida entre os estados do Maranhão, Pará e Tocantins, além de inventário da bacia do Rio Trombetas, que se divide entre Amazonas, Pará e Roraima.
Em um outro vídeo nós iremos falar mais sobre a questão das hidrelétricas e os seus problemas e vantagens sobre esse empreendimento. Nesse site do governo do Pará, que eu fiz essas pesquisas, eles falam muito sobre fontes de energia elétrica que visem menos problemas ambientais. Infelizmente, todos esses projetos que visam menores impactos ao meio ambiente ainda encontram-se apenas no papel e sem muitas esperanças de serem colocados em prática. As principais fontes de energia sustentável em ordem seriam a solar, a eólica, a energia das ondas, a geotérmica, a hidroelétrica, a bioenergia e a energia das marés. Também as tecnologias destinadas a melhorar a eficiência energética. Se considerarmos as fontes de energias limpas e compararmos com as fontes utilizadas pelo nosso país, pelo nosso estado e pelo nosso município, veremos que andamos longe de termos uma produção limpa de energia, já que a maioria dos recursos que nós utilizamos são os recursos não renováveis, que causam danos ao meio ambiente e que vão se esgotar muito em breve se a nossa forma de consumo continuar a mesma. A fonte de produção mais utilizada atualmente são as usinas hidroelétricas, sendo que as fontes menos poluidoras seriam as energias solar e eólica, bem contraditório. Vamos ver agora um vídeo que fala sobre a diferença entre energias renováveis e energias não renováveis de forma bem simples e didática. Fala galera, a vida anda muito cansativa, né? Por isso, o Quer Que Eu Desenhe trouxe um tema para te agitar. Hoje vamos falar sobre as diferentes fontes de energia. As fontes de energia são recursos naturais ou artificiais que usamos para realizar trabalho. Basicamente tudo que envolve crescimento, movimento, produção. De cara eu já vou te falar, a gente pode começar dividindo em fontes renováveis e não renováveis. Vamos começar pelas renováveis, ok? Como o próprio nome já diz, as energias renováveis se repõem naturalmente, mas cuidado, isso não significa que elas sejam inesgotáveis. Olha o nosso desmatamento aí para provar. Agora vamos falar das fontes. Temos, por exemplo, a energia eólica, capaz de transformar a força dos ventos em energia. Já reparou naqueles ventiladores gigantes que existem em algumas regiões? Eles são aerogeradores. Ao girar, produzem eletricidade usando a energia eólica, ou seja, dos ventos. Bem maneiro, né? A maior parte da eletricidade consumida no Brasil vem da hidroelétrica. Essa fonte se aproveita dos nossos enormes fluxos de água para fazer as nossas grandes pás girarem dentro das turbinas. Como o Brasil é topzera nesse tipo de energia, nós conseguimos produzir tanto em usinas de barragem, aquela que tem um murão, quanto em usinas de fio d'água, aquela que aproveita o próprio correr do rio para fazer energia. Outra fonte renovável é a energia solar. E como diabos extraímos energia do sol? Calma, não é magia, é tecnologia. Ela é captada através de painéis solares formados por células fotovoltaicas que transformam os raios em energia elétrica ou mecânica. Outra energia quente é a geotérmica ou geotermal, obtida a partir do calor que vem do interior da Terra em áreas com atividades vulcânicas. E aí? O que é isso? A energia das ondas, ou ondomotriz, provém do aproveitamento das ondas oceânicas. Até daqui a gente pode tirar energia. Já a maremotriz é uma forma de geração de eletricidade obtida a partir das alterações das marés, por barragens ou através de turbinas submersas que usam a própria corrente marítima. Por último, temos a biomassa, capaz de gerar energia através de elementos vivos, como animais e plantas. Temos várias maneiras de aproveitar essa fonte, mas é no nosso etanol da cana que a gente manda muito. Finalmente chegamos nas fontes de energia não renováveis. Quando essa reserva se esgota, elas não podem ser regeneradas em nosso tempo de vida e são considerados como não renováveis tanto os combustíveis fósseis como a energia nuclear. Esses combustíveis fósseis são formados por processos naturais, como a decomposição de vários organismos soterrados. Esses combustíveis fósseis contêm alta quantidade de carbono usados para alimentar a combustão. E mesmo sendo poluente, olha o aquecimento global aí, é a matriz energética mais usada no mundo. E ele é presente, por exemplo, no carvão mineral, no gás natural, no xisto, no petróleo. A energia nuclear é um tipo de energia liberada quando acontece uma reação nuclear. Isso acontece quando o núcleo de determinados átomos se transforma, provocando uma fissão ou divisão do núcleo atômico. Nosso amigo urânio costuma ser muito usado na obtenção dessa energia. E todo mundo sempre carrega aquele medinho de um acidente nessas usinas, etc. Concluindo, fontes de energia renováveis são aquelas que possuem um ciclo de renovação em escala de tempo humana, ou seja, estão sempre disponíveis para a utilização e não se esgotam.
seriam a energia solar, porque proveniente do Sol, além das fontes eólica, biomassa, hídrica, maremotriz e geotérmica. Enquanto o consumo de energia cresce espantosamente com o aumento populacional e as inovações tecnológicas, temos poucos investimentos em produção de energia limpa. Esse é o gargalo da civilização no atual momento em que a gente se encontra. Cada dia que passa se consome mais energia, se consome mais recursos naturais, se dá menos tempo para que o meio ambiente se recupere e, em um momento que não se encontra muito distante, esses recursos terão se esgotado e de onde tiraremos energia para mantermos o nível atual de civilização, para mantermos todos os eletroeletrônicos, as inovações tecnológicas que nós temos hoje e que nos mantém com o estilo de vida que nós temos atualmente. É raras as formas de conscientizar a população sobre o atual nível de consumos e suas desastrosas consequências a médio e longo prazo. Nós não temos uma forma, até o momento, uma ferramenta, um mecanismo, uma política pública de conscientização das massas sobre a questão do consumo. Já temos, por exemplo, uma lei aqui no Pará, que começou esse mês, sobre a proibição da utilização de sacolas plásticas. Alguns são contra, outros a favor. Mas sabemos que isso não é o suficiente para barrar o nível de consumo e de utilização dos recursos naturais a ponto de evitar uma catástrofe muito em breve.